Vamos lá. Fiquem comigo agora em mais um grande desafio. No que investir? Habilidades ou educação? Quais políticas públicas podem responder às emergências impostas pela transformação digital das atividades econômicas até as sociais? Nosso próximo painel tratará das inovações e transformações digitais no âmbito da infraestrutura. E para compor esta roda de debates, convidamos agora para o painel 3 o senhor Elton Leme, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador adjunto do Centro de Inovação e Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento. O senhor Jaime Quezado, economista e presidente do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública de Portugal, de 2014 a 2018. O senhor José Leovigildo Coelho, pesquisador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento. O senhor Luciano Felício Fucchi, auditor federal de Finanças e Controle na Controladoria Geral da União do Brasil, secretário parlamentar no Senado Federal do Brasil, secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil de 2016 a 2018, secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal do Brasil de 2008 a 2010 e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O senhor Luiz Góes Pinheiro, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Participará também do nosso evento de forma virtual, com muita honra para a FIB, o senhor Gilberto Kassab, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações do Brasil de 2016 a 2019 e ex-ministro das Cidades do Brasil de 2015 a 2016. Ex-prefeito de São Paulo de 2006 a 2013. Lembrando que teremos também 1h e 30 minutos para esse tema. Senhor Elton Leme, por favor. Muito boa tarde a todos. É uma grande honra poder participar desse evento promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Portugal. Obviamente, eu tenho que agradecer ao ministro Gilmar Mendes, ao doutor Vitalino Canas e também ao doutor Sidney Gonzalez pelo convite e parabenizá-los por essa iniciativa. O tema é de grande importância, não só para Brasil, Portugal, mas também para o mundo, especialmente o mundo como hoje nós vivenciamos, o mundo de transformações que acontecem a todo dia. Cumprimento doutor Jaime Quezado, nosso palestrante principal, ministro Gilberto Kassab, que por vídeo aqui está presente, doutor José Leovigildo, da Fundação Getúlio Vargas, doutor Luciano Fucchi e o doutor Luiz Góes. Eu diria que o tema principal desse evento, que é o futuro dos investimentos em infraestrutura, na verdade é uma grande interrogação. Então, a indagação é qual o futuro dos investimentos em infraestrutura? Mas isso permite uma outra indagação. Quais investimentos em infraestrutura são aqueles que nós teremos no futuro? Que futuro é esse? Nós vivemos um mundo não mais em transformação, como eu disse há pouco, mas de verdadeira metamorfose, tal a rapidez com que essas modificações da nossa realidade acontecem. A pandemia demonstrou isso, a emergência climática muda a todo dia a nossa forma de conviver, ela rompe as relações sociais, as relações econômicas. Eu diria que a questão da infraestrutura está diretamente ligada, através dos princípios da adaptação, da mitigação, que constam da Convenção do Clima, são fundamentais quando queremos falar sobre
infraestrutura, a infraestrutura do possível, a infraestrutura mitigada, a infraestrutura adaptada a uma nova realidade. E a questão da realidade digital é exatamente um outro fenômeno que muda a nossa realidade diariamente. Eu não estou aqui moderando esse painel por acaso, na verdade eu estou aqui por ser coordenador adjunto, o coordenador geral é o ministro Luiz Felipe Salomão, o coordenador adjunto sou eu no Centro de Pesquisa, Administração e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Conhecimento. E essa parceria de longos anos entre o Instituto do Ministro Gilmar Mendes e a Fundação Getúlio Vargas, na verdade, gerou um verdadeiro turbilhão de ideias e de projetos, e o FIB é exatamente o resultado desse turbilhão, dessa inquietação em relação ao futuro, não só do Brasil, mas também do mundo, e isso é muito interessante. Estou aqui porque nós, nesse centro, fazemos exatamente uma prospecção no que diz respeito, mais concentradamente, no Poder Judiciário, o papel judiciário no campo da segurança jurídica e de que modo a realidade digital, de que modo as novas tecnologias já estão sendo empregadas e o que nós precisamos fazer para corresponder, para, digamos assim, aplainar o caminho do investimento para a infraestrutura que nós precisamos. Nós precisamos ter uma previsibilidade e, portanto, nós precisamos garantir que esse ambiente seguro e convidativo ao investimento seja também, não seja um ser avesso à própria função do judiciário. Estudamos o impacto das leis na economia, na sociedade, enfim, até que ponto essas modificações legislativas elas agridem ou afetam ou alteram as relações contratuais, as relações, enfim, das concessões, que são aspectos muito relevantes. Quero cumprimentar também o ministro Antônio Saldanha Palheiros, aqui presente, meu querido amigo do Superior Tribunal de Justiça, que integra exatamente o nosso grupo de pesquisa da FGV Conhecimento. Sem mais delongas, eu tenho o prazer e a honra de passar a palavra para o nosso palestrante principal, doutor Jaime Quesada. Antes de mais, pronto, como estava a dizer, agradecer o amável convite e na presença do seu presidente do Fórum relativamente a esta iniciativa que eu acho muito oportuna neste novo contexto das relações Portugal-Brasil. E gostava de fazer uma espécie de ponto de honra relativamente a esta intervenção. A primeira, eu sou um adepto incondicional das relações entre Portugal e Brasil. Quando estive na AEP, a Associação Portugal Portugal, há cerca de 25 anos, tive o cuidado de acompanhar muito aquilo que foi uma agenda de forte investimento português no Brasil e também de algum investimento brasileiro em Portugal. E na altura, por sinal, da Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, depois veio o Presidente Lula. E, portanto, parece-me que, efetivamente, temos aqui uma oportunidade muito grande do ponto de vista de reatar aquilo que é a dinâmica das relações entre os países. Ponto 1. Ponto 2. Tenho também uma experiência de mais de 20 anos do ponto de vista de acompanhamento da área digital, nomeadamente na área pública, mas também na área privada. E, portanto, as reflexões que eu hoje trago aqui, de uma forma breve e prática, têm a ver um pouco com isso. Com a forma como eu vejo que, do facto, do ponto de vista daquilo que é o novo contexto das relações Portugal-Brasil, que estamos a discutir hoje, daquilo que são as oportunidades que existem em termos de investimento, quer do ponto de vista da hardware, como se diz na linguagem digital, quer de software, existem neste momento. Eu chamei a minha apresentação a inovação inteligente numa sociedade aberta, porque não gostaria de também pôr de lado aquilo que me parece ser um conceito absolutamente fundamental, que é o de não nos esquecermos que o digital e todos estes investimentos que estamos a falar só fazem sentido se forem, obviamente, objeto e ajudarem a uma sociedade mais aberta, mais participativa e mais global. Muito bem. Ora, continuando, por favor, se puder passar o próximo PowerPoint. O próximo, por favor. A ver, o que é uma sociedade aberta? Uma sociedade aberta, e o Karl Popper fez essa definição há muitos anos, naquele seu livro muito conhecido, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, é um espaço colaborativo, transparente e inovador, onde, de facto, a participação, quer individual, quer coletiva, assegura uma confiança muito grande do ponto de vista dos resultados a que se chegam.
aquilo que tem sido, os investimentos que têm sido feitos um pouco por todo o mundo, e particularmente em países como Portugal e no Brasil, no digital, visam claramente essa agenda da sociedade aberta. Nós, em Portugal, tivemos uma agenda do digital que começou há cerca de 25 anos, na altura com o professor Mariano Gá, que já morreu, e que foi, de facto, uma pessoa absolutamente fundamental naquilo que foi a criação de um conceito novo de utilização das tecnologias ao serviço da sociedade e da economia, e na altura teve, digamos, a capacidade de negociar com Bruxelas um programa de financiamento que foi essencial para aquilo que foram nos anos seguintes toda a política pública portuguesa nessa matéria. Depois tivemos também o meu amigo que também já morreu, Diogo Vasconcelos, também fez um trabalho notável nesta matéria, mas pronto, só para dizer que efetivamente no nosso país, em Portugal, há mais de 25 anos, uma agenda pública clara do ponto de vista de investimento no digital. Essa agenda tem sido participada e tem sido acompanhada pelos atores sociais e económicos. Do ponto de vista dos atores económicos, a dois níveis. Primeiro, pelas multinacionais desta área que estão implantadas no nosso país, como estão no Brasil e em outros países, e que têm tido um papel muito importante do ponto de vista de trazer para o nosso país boas práticas, bons conceitos, e com isso fazer evoluir a cadeia de valor. E, por outro lado, também as empresas portuguesas que com isso beneficiaram muito e cresceram muito. Mas também os atores sociais, e quando falo de atores sociais, falo das universidades, dos centros de competência, dos municípios, que têm uma responsabilidade cada vez maior na gestão dos seus territórios, dos próprios cidadãos, no sentido mais lato, têm sido atores fundamentais desta agenda de transformação digital. E, portanto, quando nós falamos de sociedade aberta, falamos neste conceito muito amplo, neste conceito de participação, de co-criação, que corresponde a esta agenda que foi, de facto, participada. Ora, passando, por favor. Eu estou a seguir alguns conceitos muito rápidos que vou passar, mas que ajudavam muito a esta minha reflexão. Quando se fala em sociedade aberta, há aqui algumas ideias que eu acho que são muito importantes e que têm a ver com o momento que nós estamos a viver hoje e que vai ser importante no futuro. O primeiro é a participação individual. Nós, no digital, dificilmente podemos ter sucesso se não houver uma percepção e uma apreensão do digital do ponto de vista individual. Isto tem a ver, sobretudo, com as novas gerações. Como sabemos, as novas gerações são nativos digitais e têm claramente, em relação ao digital, uma percepção muito própria que temos que monitorizar e acompanhar. A questão da intervenção coletiva, naturalmente, o digital é um espaço de organização coletiva. Vou dar dois exemplos, que acho que são importantes. Nos últimos 20 anos, e quando iniciámos esta campanha pública do digital, tivemos dois projetos absolutamente fantásticos, que foi os espaços de internet, que foi todos os municípios tinham no seu espaço territorial um espaço público, onde as pessoas que não tinham condições de ter internet em casa podiam aceder à internet. Isso foi uma espécie de democratização da internet, que foi absolutamente essencial para a sedimentação deste conceito de intervenção coletiva. E o outro conceito que eu gostava de trazer tem a ver com a área da ciência, que é uma área fundamental. Não há um país evoluído se não tiver ciência, que foi a aposta foi feita nessa altura, na chamada Biblioteca do Conhecimento, que foi, no fundo, permitir a todos os investigadores e todos os cientistas e professores ter acesso gratuito às publicações e, com isso, ao digital. Pronto, talvez continuando, para também ser rápido, o próximo slide, por favor. Trazia aqui dois conceitos também que me parecem muito importantes nesta minha reflexão. O primeiro tem a ver com a questão da inovação aberta e o segundo com o valor partilhado. Uma vez, a inovação e o digital é um espaço de inovação fundamental, não se faz de forma fechada. E se há coisa que o investimento público foi feito nos últimos 20 anos no nosso país na área digital, e eu vou dar mais à frente mais alguns exemplos, permitiu, foi criar esta ideia de Open Innovation. Open Innovation é um conceito que foi inaugurado há muitos anos na Universidade de Harvard, pelo professor Aaron Schizberg, e ele diz uma coisa muito simples: a inovação não é uma coisa fechada. Eu, quando estou numa empresa ou quando estou numa organização pública, sempre que faço um processo de inovação, tenho que tentar envolver nele os meus stakeholders. No caso de uma empresa, os clientes, os fornecedores, os competidores até. No caso de uma organização pública, aqueles que se relacionam comigo. E, portanto, só para dizer que todo o processo de aposta pública que se fez nos últimos 20 anos, 25 anos, em termos de digital no nosso país, foi um processo de inovação aberta e um processo partilhado. A outra nota tem a ver com a questão do valor partilhado. Sempre houve a perspectiva, nos investimentos públicos que foram feitos no nosso país na área digital, de que o valor que foi criado com estes investimentos fosse um valor socialmente relevante e partilhado. E dou aqui, mais uma vez, dois exemplos.
O primeiro tem a ver com um projeto emblemático que nós fizemos e que ainda hoje é uma referência em termos internacionais, que é as cidades e regiões digitais. Como sabem, hoje fala-se muito nas cidades inteligentes, nas smart cities, nesta ideia de que as cidades têm que ter capacidade de utilizar as tecnologias para melhorar a sua mobilidade, a habitação das pessoas, a forma como elas se relacionam do ponto de vista em termos de habitat. E claramente que quando nós avançamos há 20 anos com as cidades e regiões digitais, isso foi um projeto do professor Mariano Gago, e depois foi continuado, foi neste sentido. Foi no sentido de criar condições para que no território, e portanto, para aqueles que não conhecem, portanto, para os nossos amigos brasileiros, só para dar de facto uma noção mais global, nós temos um território também, como todos os territórios, infelizmente relativamente desigual. Temos o interior, temos o litoral, temos o norte e temos o sul, e também já nessa altura havia grandes desigualdades do ponto de vista de coesão territorial. E claramente que o projeto das cidades digitais foi um projeto de tentativa de combater aquilo que era na altura já uma certa falta de coesão territorial. E as cidades e regiões digitais foram um projeto emblemático que permitiram juntar juntas de freguesia e municípios, enquanto operadores de política pública nos territórios. Não sei, no Brasil também há os municípios, também há as juntas de freguesia, penso eu, ou pelo menos tem um conceito diferente. Universidades, centros de formação e empresas. Tivemos 2 projetos absolutamente fantásticos nessa altura. O primeiro foi na região de Aveiro. Aveiro ainda hoje é considerado a capital da inovação em Portugal, uma cidade pequenina, é considerada a Veneza de Portugal, tem uma belíssima universidade e na altura conseguiu protagonizar um projeto fantástico que foi o Aveiro Digital. Tivemos também um outro projeto fantástico que foi em Évora, uma cidade que não fica longe de Lisboa, mas não é do litoral, e onde de facto na altura prevaleceu muito, ao contrário de Aveiro, onde a universidade foi o motor principal, a coesão territorial dos municípios, uma coesão territorial muito forte. E, portanto, só para dizer que a questão do valor foi também um aspecto muito importante. Continuando, por favor. E, portanto, os aspectos que eu vincava desta aposta do digital, e que acho que eram importantes para esta dinâmica de investimentos de que se fala agora, são muito estes. Portanto, a questão da transparência. E porquê a transparência? Porque, de facto, quando se fala em investimento público, fala-se muito numa lógica de utilização inteligente de recursos. Um dos conceitos que esta aposta no digital nos últimos anos trouxe a lume, e que nós, e particularmente quando estive nas funções da ESPAP, até 2018, e o meu colega também na SPMS, desenvolvemos muito o conceito de Estado inteligente, de Smart Government. Ou seja, nós temos um conjunto de recursos à nossa disposição e temos que utilizar esses recursos de forma inteligente. E, portanto, a transparência é claramente um fator associado a essa transparência. Nós temos auditorias do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, os fundos comunitários que nós temos na Europa e em Portugal têm auditorias complementares, mas há aqui uma lógica de serviço público e de valor público. E, portanto, a primeira nota que eu trazia é a questão da transparência e do valor público. A segunda tem a ver com a inovação. Nos últimos anos, no Estado, e eu acompanhei muito isso, houve uma preocupação muito grande em desenvolver processos de inovação. Houve uma iniciativa que foi criada num dos anteriores governos, pela professora Maria Manuela Leitão Marques, quando ela foi Ministra da Presidência. Foi uma iniciativa muito louvável. Foi um LabX, portanto, um laboratório de inovação da administração pública, que foi buscar a experiência ao que já se fazia na OCDE. Eu sei que estava aqui o Luís Melo da OCDE, não sei se está ainda, eu encontrei há um bocado à entrada. A OCDE desenvolveu, e tem desde há alguns anos, uma experiência muito prática através do chamado OPSI, que é uma unidade que eles têm para desenvolver o digital e a inovação na administração pública. Penso que o próprio Brasil, que não sei se já aderiu ou não ao OCDE, pelo menos estava em processo de adesão, terá tido contactos com a OCDE nesse sentido. E, portanto, a grande vantagem que temos através destes labs é de pôr as pessoas que trabalham na administração pública, nos diferentes departamentos, a apresentar ideias, a apresentar propostas e, com isso, ajudar a soluções que muitas vezes são importantes para aquilo que é a solução pública que se pretende. E tivemos, nestes anos, soluções muito interessantes e muito inovadoras em muitas áreas. Penso que o Luís também irá falar disso, na área da saúde. Depois temos a questão da confiança, mas a confiança tem a ver com transparência, naturalmente, e eu punho também aqui a questão da colaboração e da personalização. Uma das coisas que eu notei, e acho que é importante tirar desta reflexão, é que o digital, ao contrário do que se podia pensar, veio reforçar os mecanismos de colaboração entre as pessoas. Podia haver uma ideia, e a pandemia acentuou isso, de que com o digital as pessoas se fechavam sobre si próprias, criavam dinâmicas de colaboração muito poucas, mas de facto a questão que se colocou foi que efetivamente elas reforçaram essa confiança e passaram a ter dinâmicas muito mais fortes. Muito bem. Passando agora à questão da inovação inteligente, se pudesse passar.
Portanto, e passando, por favor, passando agora também à frente, eu vou tentar abordar aqui de uma forma muito rápida 5 aspectos que me parecem fundamentais naquilo que foram os investimentos que foram feitos nos últimos anos na área digital e que são os desafios que, na minha opinião, se levantam nos próximos anos nas relações entre Portugal e Brasil. O primeiro tem a ver com a questão da competência. Ora, nós temos hoje, apesar de tudo, ainda uma certa ausência de competência digital. O Governo lançou muito bem agora uma iniciativa, que é o Unicode, em Portugal, que pretende precisamente combater essa lacuna que existe do ponto de vista de competências digitais, mas nós não podemos ter uma sociedade digital aberta, inovadora, perfeitamente colaborativa, se não tivermos as pessoas capacitadas do ponto de vista digital. Ora, quando se investiram no nosso país, como se investiram nos últimos 25 anos, bastantes somas do ponto de vista de dinheiro público, dinheiro também comunitário, na área do digital, claramente que o enfoque foi posto e bem na parte das infraestruturas, e, portanto, diria que nós hoje temos uma rede, do ponto de vista de hardware, muito bem instalada, ou seja, não estamos ainda com o 5G totalmente montado, mas tudo aquilo que são redes de cobertura de telecomunicações, tudo aquilo que são espaços de acesso à internet, tudo aquilo que são dinâmicas que permitem a qualquer cidadão do nosso país considerar-se digitalmente acessível e presente, é perfeitamente conseguido. Isso é resultado desse investimento público que foi feito nos últimos anos. Temos também resultados muito positivos do ponto de vista de software. Eu diria que o Estado é um exemplo nessa matéria. Nós temos algumas áreas do Estado, realmente as finanças, a ação social, a própria saúde, fizeram investimentos fortíssimos e hoje a relação do cidadão com o Estado, desse ponto de vista, é uma relação mais saudável, mais confiante e mais flexível. E, portanto, é tudo muito mais rápido e muito mais fácil. E fomos, e ainda contamos assim nessa matéria, um exemplo na Europa e na OCDE. Mas, do ponto de vista das competências, temos de reconhecer que, efetivamente, apesar do investimento que foi feito, continuamos a ter ainda alguns gaps. Fala-se muito no chamado Digital Divide, que é, no fundo, uma espécie de divisão entre os que estão para a frente e os que estão para trás em termos de competências digitais, mas o que é certo é que, de facto, apesar de nós termos hoje nativos digitais, temos uma grande parte das pessoas, sejam estrangeiros que vivem em Portugal, sejam portugueses capacitados, mas há ainda uma faixa da população que, infelizmente, não tem essas competências, e obviamente o Governo está a responder a isso com o Unicode, mas só para dizer que este é um desafio. Nós não podemos apostar numa cooperação, do ponto de vista digital, aberta e franca e saudável entre Portugal e Brasil e outros países, se não tivermos competências digitais consolidadas. Eu sei que o Brasil, desse ponto de vista, fez um trabalho também notável, nós também estamos a fazer, esperamos que estejamos ao mesmo nível nessa matéria. Depois temos os processos de co-criação, e que tem a ver com aquilo que eu há um bocado referi, da chamada inovação. É importante que os processos de inovação no digital, seja na administração pública, seja no setor privado, tenham consequências em termos de resultados práticos. Nós temos muitas multinacionais americanas, e não só, que investiram no nosso país, têm alguns centros de competência, têm alguns centros de desenvolvimento, temos algumas startups portuguesas que nos últimos anos também se desenvolveram imenso e têm soluções muito interessantes do ponto de vista daquilo que propõem, mas é importante que toda esta amálgama de soluções que estão em cima da mesa possam ter resultados concretos do ponto de vista de utilidade pública e com isso trazer valor. E aqui eu acho que o que é importante no futuro é, sobretudo, organizar toda esta oferta. Nós temos as grandes multinacionais americanas que estão em Portugal, temos as startups, temos o próprio Estado que tem a sua própria dinâmica de inovação digital, e o que é importante é que todo este contexto se organize e haja uma espécie de centralidade de governance desta aposta. Porque isso vai nos permitir monitorizarmos melhor aquilo que nós fazemos e depois, nas relações que temos com outros países, como é o caso do Brasil, também podemos falar melhor. Porque se é verdade que o Brasil é um país tecnologicamente evoluído, tem o voto eletrónico, e nós, por exemplo, não temos, por razões conhecidas, é importante que nós possamos fazer um benchmarking colaborativo interessante. Depois temos a questão da comunicação. A comunicação é um aspecto muito importante e no digital é decisiva, porque muitas vezes o que falta nestas agendas é uma comunicação correta entre os interlocutores. E muitas vezes o que falha nesta matéria, eu tenho experiência disso, como outras pessoas que estão aqui têm, é ao nível dos decisores públicos, ao nível das pessoas que trabalham na administração pública, ao nível das partes das pessoas que estão no setor privado, é haver uma espécie de comunicação adequada. E, portanto, não estou a dizer com isto que haja uma agenda comum, não é esse o objetivo. Estou a dizer é que no digital, mais do que nunca, impõe-se que essa colaboração seja clara e que essa comunicação possa ser também muito positiva. A questão da convergência parece muito importante porque tem a ver com a questão das redes. Como sabem, o 5G é uma agenda absolutamente fundamental. Portugal atrasou-se um bocado nessa matéria. Não sei como é que o Brasil está no 5G. Está indo bem. Já iniciado.
Nós atrasámos um bocado, mas pronto, estamos a recuperar. Mas eu diria que o 5G é um exemplo de uma agenda absolutamente de futuro, portanto, ou seja, nós no passado e mesmo no presente sempre estivemos em Portugal na linha da frente daquilo que são as convergências de comunicação. Então, tudo aquilo que foram as apostas que as nossas operadoras, o Estado em colaboração e os atores beneficiários fizeram foram muito positivas. Portanto, nós somos um país, desse ponto de vista, da linha da frente e, portanto, temos redes do mais alto nível que temos e ninguém se pode queixar da qualidade que tem do ponto de vista da comunicação. Temos o desafio de agora fazer a convergência entre tudo isto. Entre o digital, entre o 5G, entre as comunicações e, sobretudo, na minha opinião, nas regiões mais desfavorecidas. Nós temos ainda um interior que tem cada vez menos gente, por questões que têm a ver com a falta de investimento e a falta de fixação de capital, como também há no Brasil, penso eu, algumas zonas do interior. E claramente que aqui o desafio vai ser criar condições para que possamos ter mais nómadas digitais, mais pessoas que vêm para Portugal e passam esse tipo de trabalho. E, finalmente, um aspecto fundamental, e com isso eu termino, não sei como está o meu tempo, mas está quase. Tem a ver com esta ideia de comunidade. Ora, tem havido uma grande discussão nos últimos tempos à volta do que é uma comunidade digital. Porque a questão que se coloca, e isso tem sido objeto de grande discussão, é que face aos investimentos que foram feitos nos últimos anos, em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, em todo o mundo, no digital, a ideia que as pessoas tentam perceber é o que é isso das comunidades digitais. A pandemia veio acentuar esta questão, no fundo, com as novas soluções do ponto de vista de comunicação digital, os Zooms, os Teams e tudo isso, criaram novas dinâmicas do ponto de vista de comunicação entre as pessoas. Eu diria, em relação a esta matéria, 3 aspectos que me parecem muito importantes, e vou tentar citar aqui um autor que eu pessoalmente considero muito, que é o Geoff Mulgan, que é professor em Londres, numa universidade muito conhecida, e que foi durante muitos anos o diretor da Nesta, que é uma conhecida e reputada agência de inovação em Londres. A primeira questão tem a ver com a questão do conceito de comunidade endógena, ou seja, nós estamos numa fase pós-pandemia em que é importante que, de facto, as pessoas voltem a recriar o seu conceito de community, de comunidade, aquilo que é a sua base relacional. E, portanto, aquilo que sempre foram, durante muitos anos, as suas tradições, do ponto de vista de relacionamento familiar, de relacionamento de coletividade, de relacionamento de associação e tudo o que está associado. Porque, de facto, isso é que faz a riqueza das comunidades. E dificilmente nós podemos ter um município forte, dificilmente podemos ter regiões, ou no caso do Brasil, estados fortes, dificilmente podemos ter um estado forte se não tivermos comunidades fortes. E, portanto, parece que aqui o tema é, antes de mais, a essência das comunidades tem que estar muito naquilo que é a sua dinâmica endógena, ou seja, a sua dimensão relacional. A segunda nota tem a ver com a questão da forma como os investimentos de inovação que são feitos, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista público, são assimilados pelas comunidades. Eu acho que a experiência das cidades digitais que nós tivemos em Portugal nos últimos anos foi, desse ponto de vista, um bom exemplo. Porque nós conseguimos, nas cidades e regiões digitais, nos últimos anos, integrar aquilo que são os atores da região. Quando nós temos num projeto de uma região digital, os municípios, as juntas de freguesia, as associações e coletividades culturais, as universidades e centros de competência associados, empresas de referência da região, e com isso criar uma certa convergência estratégica em relação àquilo que deve ser o desígnio estratégico da região. Claramente que o digital tem uma utilidade pública, né? As pessoas sabem que o facto de terem um instrumento à sua disposição faz com que ele possa ser utilizado. Olha, eu parece-me que os investimentos que são feitos agora nesta nova era na área do digital, seja através do 5G, seja através das novas soluções como o IoT, como o database, como tudo que está associado ao metaverso, essas coisas todas, tudo isso só faz sentido se forem tecnologias que deem valor acrescentado a este conceito de comunidade aberta. E, finalmente, e com isto, termino a questão da dimensão internacional. Ou seja, eu penso que vai ser cada vez mais importante para países como Portugal e como o Brasil e outros terem uma dinâmica de cooperação internacional muito ativa. É fundamental que as nossas boas práticas e as nossas boas experiências sejam, como estão a ser neste Congresso, e sejam partilhadas, sejam demonstradas, possamos dar a conhecer aos nossos amigos brasileiros o que de bom se tem feito em Portugal, e tem sido feito muito no digital. Podemos aprender com os brasileiros, nossos amigos brasileiros e irmãos brasileiros, o que tem sido feito bom no Brasil, que tem sido muito, e com isso criar uma espécie de sinergia complementar. Porque acho que com isso beneficiaremos e, sobretudo, podemos reforçar
esta dinâmica de plataforma comum que cada vez mais a relação entre Portugal e Brasil pode ter do ponto de vista da Europa e de tudo. Muito bem. É desta exata. Muito obrigado, doutor Jaime Quezado. Muito obrigado por sua magnífica apresentação. De fato, o objetivo desse evento é estabelecer essa sinergia, né, que esse encontro de várias pessoas, de várias cabeças pensantes, permite. Em razão do tempo, eu já passo imediatamente a palavra, com muito prazer e com muita honra, para o ministro Gilberto Kassab, que participa virtualmente. Ministro Kassab, com a palavra. Muito obrigado. Meu boa tarde a todos, boa tarde a todas. Registrar a enorme satisfação de participar com os senhores dessa importante discussão aqui de São Paulo. Infelizmente não pude estar presente, mas é evidente que me sinto muito valorizado e prestigiado, honrado de poder contribuir e participar dessa mesa de trabalho. Esse tema é um dos temas mais importantes hoje que atingem a humanidade. O mundo digital, a sua inserção no contexto da modernidade, no mundo contemporâneo, é algo que tem contribuído para transformar de uma maneira significativa de uma maneira muito expressiva, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu fui privilegiado porque nesse mundo da tecnologia, no mundo digital, eu já vivi essa experiência primeiro como cidadão, como qualquer um no mundo, como parlamentar. Eu presidi no Congresso Nacional a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Tive o prestígio de ser ministro do governo Temer da Ciência e Tecnologia. E como prefeito de São Paulo, também pude oferecer aos cidadãos uma série de inovações. O Brasil, ele é um país muito especial no que diz respeito à questão digital, por conta da sua dimensão continental. Qualquer ação traz um ganho muito expressivo para o Brasil, seja na saúde, seja na educação, seja na comunicação. Para que todos os senhores, em especial os colegas de Portugal, da Europa, dos países mais desenvolvidos, tenham a noção, o Brasil ainda não está 100% ligado à internet, e isso nos custa muito. Estamos a caminho de conquistar esse importante avanço. Portanto, o Brasil ainda não conseguiu oferecer programas de administração pública no campo da saúde, que vai nos trazer uma sensível melhora da qualidade do serviço público oferecido. No Brasil, na saúde e na educação, nós temos a maior parte dos brasileiros utilizando de serviços públicos, seja nas cidades, seja através dos governos estaduais, seja através do governo federal. E no momento que nós pudermos contar com a digitalização estendida por todo o território nacional e com bons programas apenas na saúde e educação, nós já teremos um upgrade formidável que vai nos permitir melhorar sensivelmente a qualidade desses serviços, que são de grande importância para todos. Há 4, 5 anos atrás, nós lançamos um primeiro satélite aqui no Brasil, no governo Temer ainda, que tinha como objetivo levar a internet para todos os cantos num programa governamental, no programa público. Hoje, felizmente, com a rapidez do processo, nós já temos diversos outros projetos em andamento no campo público, no campo privado, o que nos vai permitir ter, em pouco tempo, 2 ou 3 anos, uma cobertura muito efetiva em todo o território nacional. Isso vai fazer com que nós nos integremos aos nossos povos irmãos, em especial nosso querido país irmão Portugal, possamos tirar proveito em intercâmbios online de ações efetivas no campo da gestão pública, principalmente. No campo privado, as coisas caminham com maior facilidade. Nós temos aqui no Brasil as empresas multinacionais, as empresas que vêm de fora, que trazem a tecnologia, que trazem recursos humanos capacitados e que avançam com mais rapidez.
Então, essa sinergia no campo privado, ela já existe de uma maneira muito eficiente. Os hospitais brasileiros, eles oferecem o que há de mais avançado em qualquer país do mundo. A mesma coisa as escolas privadas, a indústria, ela começa a retomar um protagonismo, um desenvolvimento naquilo que sobrou da indústria, porque hoje o país já não é tão industrializado quanto era no passado. O nosso principal pilar de sustentação e desenvolvimento nacional é a agricultura, é o agronegócio, mas a nossa indústria ela já conta hoje com avanços extraordinários proporcionados pela questão digital. Então, o que eu posso dizer a cada um de vocês aqui nessa colaboração, em adendo à apresentação que foi feita e comentando essa apresentação, que efetivamente essa é uma das principais discussões, um dos principais projetos que podem beneficiar a humanidade como um todo, é o investimento no mundo digital, que vai democratizar o mundo, que vai tornar todos nós cada vez mais iguais, que vai fazer com que cada um de nós possamos ter acesso aos mesmos programas, aos mesmos tratamentos, aos mesmos projetos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já contamos, de uma maneira tímida ainda, por conta das limitações do mundo digital, mas com atendimento médico sendo feito aqui de São Paulo para usuários da região amazônica, de alguns estados, de algumas cidades. E isso é evidente que nós queremos que seja estendido para todo o território nacional e, em breve, nós possamos ter essa conexão com todos os países do mundo. Então, que possamos ter outras discussões como essa. Parabenizo todos aqueles que organizaram esse evento. Justifico aqui a minha ausência por conta do momento de transição que estamos vivendo aqui no Brasil e continue acompanhando os expositores e os debatedores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com cada um dos senhores dessa discussão tão importante para todos nós. Ministro Gilberto Kassab, muito obrigado pelos seus comentários preciosos e pela sua contribuição à discussão. E já passo imediatamente a palavra ao doutor José Leovigildo Coelho, da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde e boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite à FGV, à FIB e ao IDP, complementando a explanação do colega Jaime e do ministro Kassab. O colega Jaime colocou muito bem aqui o contexto da inovação, um ambiente aberto, completamente open, né? Questionador. O ministro Kassab explanando dos volumes, avanços na infraestrutura, que possibilitam no final do dia o que consideramos inovação e transformação digital. Mas, dando aqui um pouco de explicação, e falo como pesquisador da Fundação, coordeno também projetos de dimensão nacional no Brasil com a Fundação Getúlio Vargas, também como empreendedor no Brasil em tecnologia e empreendedor também aqui na Europa. A inovação, ela, com o objetivo final, ela precisa resolver problemas estruturais, né? Então, não adianta você ter uma inovação não orientada a problemas. O outro componente importante é a infraestrutura. O terceiro componente importante é um ecossistema fértil que permita que essa infraestrutura seja utilizada da forma mais eficiente possível, atingindo o objetivo da solução daqueles problemas. Mas um grande e importante alicerce são dois pontos cruciais. É o funding, que pode ser do governo ou da iniciativa privada, e a competência técnica humana para desenvolvimento das tecnologias, tanto software quanto de hardware, quanto de automação. Falando um pouco de funding, o Brasil ainda não paira nos países de maior volume de investimento em infraestrutura e em tecnologia. O país investe menos de 1% do seu PIB em tecnologia, em produção de tecnologia dentro do seu país. Compararmos a países como Israel, que são referência em produção de tecnologia para o planeta, a gente fala de uma diferença de 5 vezes. Israel tem um volume de investimento em relação ao seu PIB de quase 4% a 5%. Né? A Alemanha, 2% a 3%. Né? Então, você tem um gap de volume de investimento em tecnologia no Brasil muito gritante.
mas os índices, eles crescem. Se virmos os últimos anos, o volume de faturamento das empresas em tecnologia no Brasil, eles são ascendentes, né? A gente, se pegar índice dos últimos 3, 4, 5 anos, fator pandemia, o setor ele cresce em tecnologia, tanto em infraestrutura quanto em software. A gente tem taxas aí acima de 30% de crescimento. O PIB, se fizer uma correlação do setor de tecnologia em relação ao PIB, é um pouco superior a 5%, né, de representação. Mas, de novo, se compararmos a países com referência em alta tecnologia, pegando de novo o Israel como um grande exemplo, a gente é um país que tem 16%, quase 17% de produção do seu PIB em produção de tecnologia, né? Com muita exportação, mais exportação do que importação. Então, a produção de tecnologia é um vetor, é um motor fundamental na aceleração do acesso à sociedade, dos serviços públicos, da transformação, do emprego. Você consegue ser um catalisador fundamental. Então, um outro fator, quando observamos o Brasil como infraestrutura, é um país, como o Jaime comentou, e o ministro Kassab, que tem grandes avanços em conectividade. Estamos falando de mais de 240 milhões de smartphones. Estamos falando de mais de 447 milhões, se somarmos PC, tablet, notebook e smartphone, para uma população de pouco mais de 210 milhões. Então, é um país altamente conectado no móvel, mas não necessariamente no físico, né? As escolas públicas não têm ainda uma estrutura adequada para a população que majoritariamente ainda estuda sem um computador e sem uma internet plena em funcionamento. Mas existe uma infraestrutura instalada, né? Hoje, o fenômeno do WhatsApp e outros serviços de redes sociais no Brasil fala isso, porque é um país que tem uma infraestrutura digital. Então, acho que a grande pergunta é como desenvolver tecnologia utilizando toda essa base instalada. Então, muitas pessoas falam que o país tem um índice de desemprego e um desafio de desemprego importante, né, e um potencial de transformação digital em evolução, o volume de startups que crescem nos últimos tempos. Mas tem uma força motriz importante que é a mão de obra, que é a força de produção de tecnologia. E não é só o profissional que está usando o smartphone para acessar redes sociais, Facebook, Instagram, é o profissional que produz a tecnologia, tanto hardware quanto software, que vai ter impacto na infraestrutura e no cenário produtivo do país. No Brasil, hoje, estamos falando de pouco mais de 1,5 milhão de profissionais tecnólogos, ou seja, profissionais em tecnologia. Se projetarmos os próximos 5 a 10 anos, o gap e a falta de profissionais no Brasil passa a 1,5 milhão de vagas. O mundo hoje, segundo uma das consultorias que monitora a falta de mão de obra em tecnologia no planeta, fala em 85 milhões de vagas até 2030. Então, mesmo que eu tenha toda a infraestrutura disponível, eu preciso de mão de obra qualificada para desenvolver a tecnologia necessária que vai, no final, entregar a inovação e a transformação digital necessária que o país precisa. Tanto países como Brasil, Portugal, o apagão de mão de obra em tecnologia é uma realidade muito forte, tal qual conectividade em várias partes do país. Iniciativas que enderecem o desemprego, incluindo esse grupo de pessoas com treinamento e capacitação em tecnologias criativas, né, que formem na base uma nova massa crítica de pessoas habilitadas à produção de tecnologia, e não só consumir a tecnologia, produzir a tecnologia em prol da infraestrutura, em prol de inovação aberta. Esse é o grande desafio de países como o Brasil, que tem a educação como seu grande viés de suporte à inovação e transformação digital. É uma dor em todas as empresas, tanto no setor privado quanto no setor público, para que a gente consiga ter um desenvolvimento eficiente da inovação e da transformação digital aberta, suportado pela infraestrutura. Então, eu finalizo aqui minha fala de forma curta e repasso já para os colegas. Obrigado.
Muito obrigado, José Leovigildo, e passo a palavra imediatamente ao doutor Luciano Fuch. Boa noite, desembargador Elton Leme. Eu gostaria de agradecer pelo convite aqui, em nome dos professores José Roberto Afonso, professor Vitalino Canas e ao professor Gilmar Mendes, que possibilitaram estar essa noite numa discussão tão inovadora e com pessoas tão brilhantes nesses temas de inquietação. Eu gostaria de contribuir no debate aqui sobre uma perspectiva já dita, né? Eu lembro sempre de uma frase de Benjamin Franklin, que mudou muita coisa, mas a frase dele acho que continua certa até hoje, né? Então, ele dizia que nesse mundo não há certezas, com exceção da morte e dos impostos. E os impostos, e aqui falando na perspectiva de tributos, eles têm uma peculiaridade grande e uma influência grande, talvez, nessa questão da inovação, porque a economia muda, temos essa economia 4.0, digamos, uma economia bem diferenciada, uma economia de plataforma, colaborativa, numa nova comunidade, e os tributos vão impactar ali, eles vão influenciar. E pode ser de forma negativa, sufocando, por exemplo, iniciativas, startups, inviabilizando novas concepções, novas formas de produção, ou, às vezes, até positiva, permitindo que essa comunidade participe como um todo da geração de riquezas, da geração de novas riquezas que vão se formulando. E há um desafio no mundo inteiro, se discute, por exemplo, 2 pontos. E no mundo inteiro, onde há essa experiência dessa nova economia, há 2 desafios que eu gostaria de trazer à luz aqui para colaborar nesse debate sobre transformação digital e inovação. O primeiro é o chamado planejamento tributário agressivo, vamos dizer assim, somente das Big Five, das grandes gigantes da tecnologia, que têm conseguido, atuando no mundo inteiro, alterar, né, ou pelo menos utilizar os tratados internacionais contra a bitributação, pagando uma tributação muito menor do que seria, vamos dizer assim, de sua responsabilidade. Então, é um espanto no mundo inteiro que a Amazon pague menos tributos do que uma livraria da esquina, mesmo vendendo livros numa quantidade muito superior. E essa nova economia que tem menos funcionários, menos empregos, essa economia de plataforma, uma empresa como a Uber, faz um serviço de transporte, mas não é proprietária de um único carro, ou a Airbnb, que promove a possibilidade de locação de imóvel, mas não é proprietária de um único imóvel. Tudo isso precisa ser abordado, precisa ser repensado em como eles podem contribuir financeiramente, e aqui é uma questão até de competência entre os países, e o FIB, nessa integração Brasil-Europa, eu acho que tem que se colocar um debate que é iniciado na OCDE sobre o BEPS, fala assim, em tratados multilaterais para uma tributação mínima a partir de um determinado nível de receita, se coloca em 700 milhões de euros, tal, mas empresas que faturam muito, mas devolvem pouco na forma de impostos. E isso precisa ser bem pensado. No Brasil, há um projeto de lei, de uma CID digital, já tentando encaminhar uma forma de tributar esses grandes faturamentos, e o debate se instala sobre qual a melhor solução, se é uma solução unilateral, se é realmente um tratado multilateral, mas que pode ter efeitos e pode ter, novamente, né, efeitos inibitórios grandes, se isso for aplicado de forma muito exagerada, pode realmente sufocar startups, sufocar novas iniciativas que precisariam de espaço e que certamente surgiram justamente nesse espaço de menor tributação. É ali que muito se desenvolveu, muito foi criado, aproveitando esses espaços. Mas, com o passar um faturamento realmente elevado, chegado o momento de se pensar, olha, tudo bem, o Facebook tem milhões de usuários no Brasil,
mas tem contribuído muito pouco em termos de imposto de renda de pessoa jurídica ou de outras formas de tributo. Como poderia, né, passar um pouco dessa carga tributária? Porque, no fundo, por uma empresa como o Facebook, o que ela vende são os seus usuários. Tem milhões ali no Brasil, mas em termos de tributação, realmente não tem deixado a sua colaboração a contento. E o segundo desafio que eu gostaria de trazer para o debate é justamente a redução abrupta que está havendo das bases de incidência, o fenômeno que o professor Zé Roberto pontua bem, das erosões de bases tributárias, principalmente tendo em vista a diminuição de trabalhadores com carteira assinada, formais, regulares. Então, nessa economia de plataforma, na economia colaborativa, há um aumento grande, vamos ver, de empreendedores, de autônomos, um predomínio na economia mais de serviço do que de industrialização, propriamente dita, e isso gera efeitos grandes na base de incidência, principalmente para o Brasil. Diferentemente de Portugal, a tributação sobre a folha de salários, por exemplo, representa cerca de 27% da carga tributária no Brasil. E uma redução, como foi detectada pelo último PNAD, de 2014 a 2022, feita pelo IBGE, houve uma redução de 2,8 milhões de trabalhadores carteira assinada. E um aumento de mais de 6 milhões de autônomos. Então, o que é natural nessa economia no mundo inteiro, uma redução do número de funcionários formais. No Brasil, esse impacto tem uma preocupação muito superior, tendo em vista não só o grau da carga tributária representada por essa base econômica, mas até pela própria questão social. Nós temos ainda um país com desigualdades enormes, em que dos 210 milhões de brasileiros, menos de 15% tem renda suficiente para declarar, não é nem para pagar, para declarar o imposto de renda. Então, a Receita Federal recebe cerca de 30 milhões de declarações de imposto de renda de pessoa física no Brasil, num universo de 210 milhões de brasileiros. E aí se colocam grandes questões importantes de cunho social também, como garantir a seguridade social do motorista de Uber, que não é funcionário da Uber, do entregador do iFood, enfim, de todos esses participantes dessa economia colaborativa, mas que entram num grau de força bastante reduzida, eu diria até mais precário mesmo. E nesse ponto há uma grande discussão, né, sobre a aplicação da legislação trabalhista ou não, mas temos que ter a consciência de que essas pessoas precisam estar protegidas também pela Seguridade Social e que não se pode simplesmente relegar a mera assistência social provida pelo Estado. Como isso pode alterar as bases econômicas? Como isso nós temos que, no mínimo, repensar formas novas de contribuir para que essas pessoas também não fiquem excluídas desse grau de proteção. Enfim, todas as transformações, essas inovações, elas também têm que ser repensadas do aspecto tributário e de contribuição. E, enfim, eram os dois grandes desafios que eu queria trazer para o debate aqui, Toledo. Muito obrigado. Doutor Luciano Fouque, muito obrigado. Suas indagações. E passo a palavra imediatamente ao doutor Luiz Góes Pinheiro. Com a palavra, doutor Luiz. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. De facto, é um fim de tarde muito, muito agradável. Esta oportunidade de trocar aqui umas ideias, trocar experiências, de partilhar todos na mesma língua, um conjunto de experiências que temos geograficamente tão distantes, mas que no fundo têm muita proximidade e muita semelhança. É a realidade do Brasil, que também é muito heterogénea, não é? O Brasil, ainda há pouco ouvimos aqui, são vários países num só, na verdade, não é? E a realidade que aqui vamos ouvindo é uma realidade que não é toda igual. E Portugal, que é eventualmente mais homogéneo, a verdade é que representa, do ponto de vista do número de pessoas, apenas uma pequena parte daquilo que é o Brasil. E, portanto, seguramente temos todos muito a aprender uns com os outros e é bom poder fazê-lo na mesma língua.
Eu vou falar aqui um bocadinho mais daquilo que tem sido feito na área da saúde. Acho que a saúde é uma área que foi ganhando protagonismo ao longo dos últimos anos, e nos últimos 2 anos foi a área que se discutiu no mundo todo, não é? Agora rivaliza um bocadinho com aquilo com a guerra, infelizmente, e portanto, apesar de tudo, é melhor falar de saúde e de melhoria da saúde do que falar de guerra, mas a verdade é que são os temas de hoje. E a saúde, pela centralidade que veio a adquirir no mundo e na vida de todos nós, também tem vindo, felizmente, a adquirir uma centralidade do ponto de vista daqueles que são os investimentos públicos, e em Portugal isso é muito, muito evidente. E o digital, na área da saúde, é provavelmente aquela, é praticamente indiscutível em Portugal neste momento, o principal vetor do progresso na área da saúde, e tem sido acarinhado, seguido, incentivado de uma forma sem par na história nacional. Portugal começou há muitos anos esta tarefa de digitalização da área da saúde, tem cerca de 4 décadas, as primeiras experiências nesta matéria. Lembro-me, por exemplo, as primeiras videoteleconsultas feitas em Portugal começaram em 1998. Em 98 começou também a primeira triagem telefónica e, portanto, com a possibilidade das pessoas telefonarem para uma linha telefónica onde estavam enfermeiros e poderem fazer triagem telefónica, encaminhando e aconselhando as pessoas que ligavam para esta linha. Começou por ser apenas triagem pediátrica, mas na verdade é que tem vindo a evoluir muito nesse sentido, e portanto as experiências já são muito longas e com um legado que nos honra a todos e muito interessante. Mas que também, e que é provavelmente o projeto mais relevante que nós temos em Portugal na área da saúde digital, tem a ver com a prescrição eletrónica médica, e é especialmente relevante porque é totalmente transversal a todo o sistema, público, privado, social. Estamos a falar da plataforma onde os médicos prescrevem medicamentos que permitem qualquer farmácia em Portugal dispensar esses medicamentos com acesso ao mesmo sistema de informação e controlar esse sistema de forma central, independentemente de não ter qualquer conexão com o sistema público em todo o processo. E, portanto, este é um bom exemplo daquilo que tem sido feito em Portugal desde 2013, quando foi criado, portanto, há 9 anos. Já foram dispensadas numa realidade, um país que tem uma realidade diferente, e portanto os números são o que são, mas estamos a falar já de mais de 300 milhões de prescrições, com mais de 1.200 milhões de embalagens dispensadas, e portanto é um bom exemplo de como é possível promover a transformação digital de toda a comunidade, sem olhar a setores, a segmentos, a divisões. Mais recentemente, nesta área, nós estamos a investir muito num sistema muito semelhante ao da prescrição, mas relativamente aos exames médicos, e começando pelos cuidados de saúde primários, nós neste momento estamos em condições, no final deste mês, ficar com todos os prestadores privados de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, de exames, de análise, de exames, etc., ligados diretamente às unidades de cuidados de saúde primários públicos, e a poder receber os pedidos de forma digital, levados pelo utente que entrega um código e permite o acesso à requisição, mas também a poder devolver os resultados de forma digital diretamente para o sistema das unidades, que são públicas, é bom lembrar, e bem como com acesso por parte do utente, através de uma app que também é pública, que aliás já teve mais de 7,8 milhões de downloads, desde que foi criada no ano passado, e um portal também público. Isto são apenas alguns exemplos de como é possível pensar na transformação digital, não olhando às fronteiras do público, do privado, do social, pensando como um todo. Essa é uma das vantagens também de não sermos um país assim tão grande, e portanto temos regimes mais ou menos uniformes que nos permitem criar isto em todo lado. E nós neste momento, para promover essa grande transformação digital, temos um pacote financeiro de 300 milhões de euros para os próximos 2 anos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que afetar exclusivamente a transformação digital da área da saúde em Portugal. Este é um programa que é muito vasto, como imaginarão, tem 4 pilares. O primeiro é exatamente o das infraestruturas, e é o pilar base, tem cerca de 116 milhões de euros atribuídos, e que pretende, de facto, dotar o sistema de infraestruturas que hoje ainda são bastante limitadas. Tem um pilar dedicado aos sistemas de informação do cidadão, para o cidadão, que
tem, grosso modo, assenta em dois grandes vetores. Por um lado, a criação de um verdadeiro ecossistema, um acesso omnicanal que permite ao cidadão, a partir de fora do sistema, aceder por diversas vias, mas ter a mesma experiência, seja o canal telefónico, canal digital, o canal presencial. E, portanto, nós centramos, fizemos o reposicionamento de uma marca, que é a marca SNS 24, para quem reside em Portugal já deve ter ouvido falar, e que permitiu ao cidadão compreender aquela marca como sua, todos os produtos em torno da marca são seus, e entender também todo este ecossistema como simbiótico e interrelacionado. E por outro lado, a telesaúde, nós estamos a apostar muitíssimo na telemonitorização em vários aspectos, e faz parte do programa uma forte aposta na telemonitorização, como uma das vertentes da telesaúde. Depois, na área do profissional, dos sistemas de informação vocacionados para o profissional, as áreas cruciais têm sido, por um lado, evidentemente, a evolução dos sistemas de informação, com a sua substituição, mas provavelmente o mais importante de todos, o segmento mais importante de todos, tem a ver com a definição de standards para todo o ecossistema da saúde, standards que nos permitam promover a interoperabilidade entre todos os agentes do sistema, e não só para promover a interoperabilidade nacional, mas também internacional. E essencialmente no contexto europeu. Este é um exercício que Portugal tem vindo a liderar, não só internamente, mas essencialmente fora de Portugal, no contexto europeu, e é para nós especialmente relevante essa estabilização desses estándares que nos permitam garantir a interoperabilidade dos dados de cada utente que contacta com o sistema de saúde em Portugal. Finalmente, no último pilar, que é provavelmente o mais importante de todos, e é aquele que nós esperamos que seja a grande alavanca para o futuro, é o pilar dos dados. O pilar dos dados em saúde. Para nós, é evidente que é quase que um pilar que é fim de linha, não é onde queremos chegar no final, mas quer do ponto de vista da utilização primária desses dados, e há pouco falava desses estándares de interoperabilidade que são absolutamente cruciais para garantir que conseguimos usar a informação toda do sistema para a prestação de cuidados de saúde, mas também, e designadamente saúde do futuro, não é? Uma saúde personalizada, assente uma saúde, prestação de cuidados dirigidos especificamente àquele utente, mas também no desenvolvimento de novos produtos, sejam eles medicamentos, dispositivos médicos, com base na utilização secundária desses dados. Estamos a construir com os parceiros privados um data lake na área da saúde, que permita usar estes dados com muito mais facilidade e aceleração. E também investir na inteligência artificial. Evidentemente que não começamos por aí, nem é esse o nosso primeiro objetivo, mas também é um fim de linha que é absolutamente incontornável nesta área, essencialmente nesta área da saúde digital. Agora, todo este processo transformador tem alguns ventos contrários. Não basta ter combustível, que é o dinheiro, é preciso ter outro tipo de recursos. Não é? E esses recursos podem, de facto, tornar-se escassos ou até inatingíveis se as condições continuarem a degradar a esse nível. E este é um sinal, é algo que já foi aqui falado, mas que é um sinal que seguramente se sente muito em Portugal. Provavelmente no Brasil ainda se sente menos, mas a tendência será para a agravação. O acesso a recursos técnicos especializados nesta área é cada vez mais difícil, e eu posso dizer sem qualquer problema que neste momento, provavelmente a maior parte da nossa mão de obra disponível nesta área é oriunda do Brasil, e portanto o Brasil desse ponto de vista já é um dos maiores fornecedores de mão de obra na área tecnológica de Portugal, e portanto são bons, e são disponíveis, ou ainda Portugal ainda é competitivo na sua captação. E desse ponto de vista, isto são condições que têm tendência a agravar-se. O mundo todo concorre neste momento pelos mesmos recursos, e os recursos do Brasil são bons, isso eu posso atestar, porque usamos-los com grande regularidade. Por outro lado, em termos de recursos materiais, também as cadeias de distribuição estão muito desestruturadas, e na área dos equipamentos digitais isso nota-se com muita intensidade. E, portanto, também é um fator muito complexo de lidar, até porque todas estas transformações têm pressupostos que muitas vezes não se verificam porque as rupturas são cotidianas. E, portanto, são dois fatores que podem pôr tudo isto em causa. Eu acho que a única solução para combater isto é começar mais cedo. E, portanto, quem está a planear fazer, o melhor é já ter feito. Mas se não fizeram, façam hoje. Cada dia vai ser mais difícil, tendo em conta o agravamento das condições a que todos assistimos. Obrigado. Dr. Luiz Pinheiro, muito obrigado por sua intervenção, por suas considerações muito
pertinentes e preciosas ao enriquecimento do tema, e chegamos aqui no limite do nosso horário, né, cumprindo com rigor o nosso tempo. Eu quero reiterar o agradecimento ao doutor Jaime, ao doutor Leovigildo, ao doutor Luciano, doutor Luiz Pinheiro igualmente, agradecer muito a atenção de todos e devolvo a palavra para a nossa mestre de cerimônias. Agradeço a todos pelas brilhantes explanações e fiquem à vontade para retomar aos lugares de vocês, ok? Muito obrigada. Gostaria também de deixar ressaltado que o ministro Kassab precisou, por motivos profissionais, se ausentar. Por isso, ele não participou da fala final aqui do nosso último painel do nosso dia de hoje. Então, eu quero agradecer a todos os presentes e dizer aqui muito obrigada, doutores, que, sem dúvidas, vários desafios acerca da infraestrutura já foram debatidos com excelência nesse primeiro dia de evento. Afinal, esse é o nosso propósito nessa série, extrair lições das experiências conhecidas de novos estudos na busca por um futuro melhor. Então, nesse momento, em nome do FIB, da FGV Conhecimento, do IDP e demais apoiadores e parceiros, desejamos a todos uma boa noite e até amanhã. Muito obrigada.